Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa quarta lição do podcast Roteiro Teen. Hoje abordaremos de uma história que antecede o ministério de Cristo e também se passa durante ele. E hoje estamos aqui com a Giovana. Seja muito bem-vinda novamente, Giovana. Oi galera, tudo bom? Já é o segundo episódio que eu apareço aqui. Eu vim da igreja da Vila Inhocuné e eu queria mandar um abraço e um beijo pro pessoal da minha classe. Muito bom, seja muito bem-vinda novamente. E hoje estamos aqui estreando Miguel. Oi, tudo bem? Eu sou Miguel, tenho 13 anos e sou da Igreja Adventista de Vila Guilhermina. Inclusive, queria mandar um abraço para todo o pessoal da minha classe. Isso aí. E por fim aqui novamente a Rebeca animada, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rebeca, como já foi apresentado, sou da Igreja do Jardim Brasil. Queria mandar um abraço para as minhas amigas, para minha classe e principalmente um beijinho para minha mãezinha. Muito bom, vamos analisar essa imagem aí? Vamos ver. O que vocês enxergam aí? Uma seta Montanha. apontando para cima. Uma montanha. Uma setinha apontando pra cima. Ela Tem- é bem... Tem um bagulho de localização ali depois do caminho. Ah, é? É aquele pontinho lá do Google Maps. Exato. É o destino, E né? tem Uhum. um megafone. Um megafone, ou seja, uma mensagem. Certo? É exatamente o título dessa lição, que é Mensageiro do Rei. E o versículo se encontra em Mateus 11:11. Eu lhes digo a verdade, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. No entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. O povo de Israel aguardava o Messias prometido há muito tempo. Os judeus eles sabiam que Deus enviaria um profeta para preparar o coração do povo para recebê-lo, certo? Conforme eles haviam feito, por exemplo, com Elias e Eliseu, né? Que é um profeta que sucedeu o outro. E eles já sabiam, e não é de se admirar que os sacerdotes levitas tenham se dado o trabalho de sair de dentro dos muros do templo e ir até o deserto para perguntar para João Batista: você é Elias? Você é o Messias? E João, ele vislumbrava o amanhecer de um novo dia ao anunciar a vinda do reino de Deus. Ele, ao alvorecer, João foi ofuscado pela luz, né? Apesar de João proclamar o início desse novo dia, chamando a atenção das pessoas e do mundo para o evento, o reino e o rei, ele não sabia quando seria esse dia, mas ele desempenhou perfeitamente a missão que ele recebeu de Deus. Ele foi encorajado, sem dúvidas, pela mensagem de Jesus e trazida por seus discípulos. A morte de João, ela não silenciou a mensagem que ele tinha e nem para passar e nem impediu que ele proclamasse as boas novas do reino. Ele teve o privilégio único de ser o arauto de um reino eterno que estaria prestes a começar. Qual que vocês acham que foi o papel de João Batista no ministério de Jesus? Preparar o caminho para ele, como a Giovana disse, que tinha na entrada, tem um caminho. Então, João Batista preparou o caminho para o Salvador, para o Messias. O que você acha, Miguel? Eu acho a mesma coisa que a Rebeca falou. João Batista, ele veio para a Terra, desde o seu nascimento já estava escrito faz tanto tempo na Bíblia, que o objetivo dele era preparar um caminho para Jesus, para que ele pudesse começar o trabalho dele aqui na Terra. Eu acho muito interessante a história de João Batista, porque é dito, né, que ele é filho de uma mulher que ela era infértil e idosa. Então, desde o início de sua vida, João Batista, de fato, ele foi, trazido à Terra para espalhar a mensagem de Jesus e também fazer tudo o que ele fez, né? Ele já Exato. tinha um propósito. Exato, ele nasceu com um propósito e eles eram primos, por sinal, né? Sim. Jesus e João Batista, eles eram primos. E vocês lembram quais foram as circunstâncias? O que estava acontecendo? O que levou João à sua prisão e à sua decapitação? João, ele denunciou o caso do casamento adúltero de Herodias, porque Herodias, ela estava tendo um relacionamento com Herodes, só que a Herodias ela já era casada com o irmão de Herodes, Filipe, e nisso que ela denunciou, ela ficou com muita raiva de João Batista, só que Herodes, ele não deu o mandato de morte para João Batista, porque, querendo ou não, ele temia, né, ele tinha um temor, ele tinha um respeito muito grande por João Batista, então por isso ele só foi preso na época. Ele acreditava que João Batista era um profeta de Deus, que ele era um mensageiro. Então ele tinha medo de matar e causar uma grande rebelião.
E ele também tinha medo de Herodias. Ao mesmo tempo que Exato. ele tinha medo do povo, ele tinha medo de Herodias. A gente enxerga no relato bíblico que, de certa forma, Herodes ele tinha ali um respeito por João Batista. Vocês perceberam? Dava pra ver que Verdade. ele tinha um determinado respeito, que ele tinha uma admiração por João Batista. Mas as circunstâncias eram exatamente no momento em que João foi decapitado. Vocês lembram o que estava acontecendo? Tava na festa da filha de Herodias e ela dançou para os convidados e nessa Herodes ficou encantado, por isso ele prometeu dar tudo o que ela pedisse. Então Herodias viu nessa uma oportunidade e então ela induziu a filha dela a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Exato. Olha que mulher cruel. Ela viu a oportunidade, tava todo mundo como? E ela planejou, né? Ela planejou, exato. Tava todo mundo bêbado, encantado com a dança que ela tinha feito e pediu ali a cabeça de João Batista. Vamos entrar nesse detalhe depois, mas Jesus ele classificou João Batista como mais do que um profeta. Ele era o precursor do Messias, aquele a quem foi dada a mais difícil, talvez? Missão. Talvez. É. Exato, mas era a mais elevada missão, a mais elevada tarefa, que era apresentar o Salvador ao mundo. Ele era como, fala, né, ele mesmo se descrevia como, vocês lembram da descrição? Não. Amigo do noivo. Ah, Amigo do noivo, lembra dessa descrição? Lembrei. Porque o amigo do noivo era aquele que vinha, né, na época, anunciando, o noivo tá pra vir, o noivo Sim. tá pra vir. Ele os que convidados. anunciava que o noivo Tá tava chegando. chegando. E aí, O noivo da tá mesma chegando. negócio. E aí o noivo vinha. Então ele era basicamente um holofote para que chamasse a atenção do noivo. Talvez isso explique a setinha, né? Porque tem até um versículo que João fala: é necessário que eu diminua E Quer que ele ele, suba. e aí apareça, para que ele cresça. E no livro, no Libertador, que é o complemento, fala que João Batista era a luz menor e Jesus era a luz maior. Exato. É verdade. Exato. Então, e olha que papel interessante. Jesus falou que ele desempenhou um papel talvez mais importante do que qualquer outro profeta, e apesar disso, o papel dele também tinha a humildade incluída, porque você percebe que em momento algum João, ele sentiu inveja de que o holofote estava virado para ele, estava todo mundo prestando atenção nele, e Jesus chegou e Jesus tomaria as atenções. Ele não ficou com orgulho. E o orgulho dele não falou mais alto. Nenhum profeta afirma aqui no comentário bíblico adventista que nenhum profeta superou João Batista em caráter, convicção e fidelidade. A lição de terça-feira traz algumas curiosidades extremamente interessantes aqui pra gente. Vamos ler? Bora. Manda lá, Miguel. Então, tá aqui. Que João Batista teve momentos de desânimo enquanto estava na prisão. Os demônios sussurravam no ouvido dele e o atormentavam, falando que toda sua missão tinha sido em vão. Em vez disso, dele se desanimar, pelo contrário, ele continuou firme, não escutando as vozes dos demônios. Exato. E Muito bom. mesmo ele escutando as vozes dos demônios, ele continuou com sua fé em Cristo. Ele continuou crendo que Cristo era o Salvador. Ele seguiu confiante. tanto que no livro Libertador até diz que o Espírito Santo iluminou a cadeia de onde João estava. Exato. Ele até teve momentos de desânimo, né? Porque ele até chegaram os discípulos, ele falou, confere. Apesar dele ter batizado Jesus, ele falou, tipo, Mesmo ele ouvindo os relatos, mesmo ele vendo os falou, milagres. vai lá, confere se ele é mesmo o Messias. E Jesus não respondeu a pergunta dos discípulos, mas Jesus provou que era o Messias novamente. Passou o dia curando e pregando para as pessoas. Lê pra gente novamente a segunda curiosidade. Bom, é o que eu já tinha dito, né? Que Herodias decidiu se vingar de João Batista porque ele havia denunciado seu casamento adúltero. Ela era cunhada de Herodes. Exato, ela era cunhada de Herodes, como você já tinha dito. Esse casamento era completamente fora da moral até mesmo para os romanos, né? Não era um casamento tipo... Era fora da lei de Moisés. Era fora da lei de Moisés, e apesar de Herodes não ser judeu, ainda era uma vergonha, um casamento adúltero, assim, com a cunhada, até entre os romanos. Então, talvez por isso que tenha sido um impacto tão grande. Porque se fosse pela lei dos judeus, pelos judeus, Herodes não era um judeu. Ele não devia nada pra lei, certo? Lê pra gente, Miguel, a última curiosidade daqui do canto, ali perto do número da página. Tá. Nenhum dos convidados de Herodes protestou contra o pedido de Salomé, porque eles estavam bêbados demais para discernimento quanto à questão.
Além do mais, a música e a dança embotaram a consciência deles. Exato, então ninguém tava em sã consciência para que eles pudessem distinguir, não, isso não tá certo, a gente vai arrancar a cabeça dele fora, de João Batista fora e colocar num prato. Por causa de Como um assim? pedido. Ninguém tava com capacidade pra questionar. O que aquela mulher pediu, aquele encantamento, aquela beleza, foi demais pra que eles pudessem pensar. Reagir. E também Herodes, ele ficou meio, tipo, constrangido de negar aquele pedido, porque ele tinha dito isso na frente de todo mundo, né? De qualquer coisa que ela pedisse, ele iria fazer. Exato. É. E, tipo, já tava todo mundo sabendo, não tinha como ele voltar atrás. Sim. Mesmo Exatamente. bêbado. O rei deveria ser fiel. Exatamente. Ele tinha, como eu disse no começo, ele tinha medo do povo e de Herodias. Fiel nem tanto, né? Ele pegou a mulher do irmão dele. É verdade. É, medo talvez não tivesse tanto, mas ele com certeza tinha medo, talvez até da repreensão divina. Talvez ele acreditasse realmente que a mensagem que João Batista, de arrepender-vos de vossos pecados, fosse verdade. A lição de quarta-feira afirma que João Batista é um exemplo de alguém que soube desempenhar com nobreza o seu papel. Apesar do fim trágico que ele teve a alegria de receber a confirmação da promessa que ele tanto aguardava, que era a salvação por meio do Messias. Não a salvação de que ele não ia morrer, porque ele morreu e de forma trágica. E foi preso, mas a do laço que o inimigo insistia em colocar sobre o ser humano, ele teve a confirmação de que o Messias havia vindo para tirar esse peso. A lição de quinta-feira, ela diz que a gente nunca deve perder de vista o propósito de nossa excelência. Como João Batista, nós precisamos olhar além e estar preparados para eternidade. O que a gente pode analisar dessa lição, por fim, de uma forma geral? Que às vezes algumas pessoas podem se perguntar, né? Por que Jesus, ele não quis salvar João Batista da morte? Porque ele sabia que João Batista iria suportar o sofrimento, a dor, a angústia. Ele sabia que João Batista tinha consciência que ele conseguiria suportar porque o Espírito Santo estava com ele. E mesmo João Batista morto, suas palavras continuaram a mudar o pensamento de várias pessoas. Então, os nossos atos, as nossas ações deixam marcas em nós, deixam profundamente, mudam o pensamento das pessoas, deixam um legado. Exatamente. Inúmeras pessoas iam de todos os tipos, soldados romanos, inclusive, rabinos, fariseus, todo mundo ia ouvir a mensagem de João. E apesar de que alguns deles ficavam revoltados com aquilo que ele dizia, ele pregava a mensagem do reino de Deus. Arrependei-vos de vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. E sem dúvidas, Jesus, vocês acham que ele podia ter concluído a missão dele sozinho? Acho que não. Talvez não. Eu acho Talvez sim. Eu acho Porque que seria daria. importante Jesus utilizar o recurso humano pra conseguir conquistar Mas todo seria, mas população. Jesus conseguir- virar amigo de todo Conseguir, mundo. ele conseguiria. Eu acho que sim, porque ele tinha poder, né? Exato. Ele era Ele poderoso. tem poder pra fazer qualquer coisa, É. na verdade. Mas, assim, não teria uma introdução. Tipo, eu participo do Pregador Mirim. Exato. Tem que ter uma introdução no sermão. Você vai pregar, você tem que ter uma introdução. Você vai falar de alguma coisa, tem que ter alguma introdução. É verdade. E João Batista foi tipo uma introdução pra Foi a Jesus. introdução ao ministério de Jesus, É perfeito. verdade. Ele não precisava. Ele poderia ter cumprido a missão dele, porque ninguém mais poderia ser crucificado, morrer e ressuscitar. Mas Jesus, ele foi acompanhado. Teve os seguidores dele que o acompanharam. Teve João Batista que desempenhou o papel extremamente importante de impulsionar e dar introdução à mensagem de Jesus. Analise sua vida até o momento. Que pessoas tenham ajudado? Pais, irmãos, amigos, professores, pastor. Esses relacionamentos fazem parte da sua vida e também são uma forma de ajudar outros na jornada cristã. Estamos aqui, em parte, nós todos irmãos, para animarmos mutuamente. É muito mais fácil que você permaneça no caminho quando você tem um irmão para te apoiar. E aí, por fim, uma frase muito interessante para finalizar essa lição de David Brinkley afirma que uma pessoa bem-sucedida é aquela que pode construir um firme alicerce com os tijolos que os outros jogaram nela. Que foi exatamente Amém. o que João Batista fez. Apesar das críticas, apesar dos demônios perturbando ele na cadeia, ele construiu a esperança. Ele construiu uma mensagem que a salvação estaria próxima e levou isso para a vida. Que a gente possa fazer o mesmo, que cada
que a gente possa formar um firme alicerce com os tijolos que a vida joga na gente e sempre ao lado de Jesus e dos nossos irmãos. Amém? Amém. Fique com Amém. Deus. Obrigado e até a próxima lição.